Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. E espero que não esteja muito escuro aí. E obrigada, 50 anos depois, tá? Esse livro que é a continuidade do Há 2000 anos, que continua mostrando agora o senador Públio Lentulus, que ele, a encarnação do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier há 2000 anos, agora como um escravo, o Nestório, um escravo judeu, ali então no ano de 300, não foi, no ano de 103, ai gente, que ano que é aqui? 131, mas a gente já está aqui no ano 132, tá bom? Nós vimos então a continuidade ali de quando os personagens da família do Elvídio, que é o Pompílio Crasso, aquele amigo do senador Públio Lentulus, o único personagem que veio para continuar com ele essa história aqui 50 anos depois, e ele é quem recebe o senador Públio Lentulus agora como escravo Nestório de presente do Caio Fabricius. E nós vimos que então ele ganhou a liberdade, porque a mulher dele, a Alba Lucínia, sugeriu que fosse dada a liberdade. E agora ele vai ser incumbido ali da educação das filhas do Elvídio, que são a Célia e a Elvídia. E o Emmanuel já deixou claro também que esse livro vai trazer a história da Célia, que é uma alma santa, como ele disse. Porém, antes que a gente chegue na história da Célia, que é talvez como diz um anjo e o filósofo, que é o título desse segundo capítulo, nós estamos vendo ali tudo que está se desenrolando com a Cláudia Sabina, que é aquela plebeia que na juventude namorou o Elvídio e engravidou dele, teve um filho dele, o Silano, porém o Elvídio não assumiu o filho. E agora que a Cláudia Sabina, amando do imperador, o Adriano, ela se casou com o Lólio Tíbico, que é o prefeito ali então, ela é uma mulher super influente, é uma das mais influentes ali da corte de Roma nesse momento, e ela mostrou que o que ela quer é vingança, ela quer se vingar contra a Alba Lucínia, que é a mulher do Elvídio agora, e para isso então ela plantou uma serva na casa, mandou que se plantasse uma serva, que é a Atéria, na casa da Alba Lucínia, que está chegando de volta ali da Ásia Menor, então voltando ali da Palestina, para Roma. Ela precisava de duas servas, ela pediu a uma amiga de infância que fizesse essa contratação para ela, e a Cláudia Sabina mandou que a Atéria fosse até essa pessoa. E ela disse, mas como eu vou fazer se eu não tenho a referência? Ela disse, usa então o seu poder de dissimulação. Não disse desse jeito, mas o Emmanuel disse que ela era dissimulada. Ela fazia de conta então que ela era humilde, e singela. A humildade e singeleza de Atéria pareceram-me adoráveis. E aí a pessoa que estava, a Túlia Sevina, que estava encarregada da contratação, caiu da Atéria, e aí o primeiro passo para a vingança da Cláudia Sabina está concretizado, está plantado. Aí, então, terminou-se quando ela aceitou e colocou a Atéria, ficou tão apiedada dela, que a acomodou no mesmo dia entre as servas dela mesma. Agora vamos ver como é que continua essa segunda parte do segundo capítulo. E eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa me orientar, me guiar, permitir que eu faça essa leitura da forma mais fluida possível e que ela traga algum conforto, no mínimo, para quem for assistir. Lembrando que Emmanuel disse no livro Há 2000 anos que ele abria a intimidade dele não para passar tempo, mas para que servisse de roteiro para a gente, para que nós fôssemos sábios, isso é o que estou dizendo, aprender com não precisar errar para aprender. Vendo o outro a gente já viu, ali ele entrou e se deu mal, eu não vou então. E aqui nesse livro ele diz, leia e medite, é verídico. Então é só é uma forma de Deus nos ajudar, porque às vezes a gente pensa, poxa, ser jogado aqui assim, não tem nenhum manual de instrução, mas há vários manuais de instrução, basta a gente ficar atento, a gente ler e meditar, que aí fica mais fácil a gente fazer essa travessia.
Vamos ver então a continuidade. Daí a dias, a porta de Ostia apresentava singular movimento. Luxuosas viaturas encaminhavam-se para o porto, onde a galera dos nossos conhecidos já havia ancorado. Nas edificações da praia ensolarada estalavam os ditos alegres e carinhosos. Uma chusma de amigos e de representações sociais e políticas vinha receber Elvídio e Caio num dilúvio de abraços carinhosos. Então aqui, quem volta é o Caio e a família do Elvídio, voltando para Roma e sendo aqui recebido então pelas representações sociais e políticas ali no porto de Ostia. Lório Úrbico e a esposa. Quem é Lório Úrbico? Lório Úrbico é aquele amigo pessoal do imperador e é o prefeito e é o marido de quem? A esposa dele é nada menos que a Cláudia Sabina, que é aquela plebeia, então, que na juventude namorou o Elvídio, engravidou e ele não assumiu. E que agora, anteriormente, ela disse que ela vive apenas para se vingar. Então, Lório Úrbico e a esposa chegavam igualmente ao lado de Fábio Cornélio e a mulher dele, Júlia Spinter, velha patrícia, conhecida por suas tradições de orgulhosa sinceridade. Então, essa velha patrícia, a Júlia Spinter, orgulhosa sinceridade, eu acredito que seja como quando a gente diz: a verdade eu falo mesmo, eu falo de qualquer jeito, doa quem doer. Então, eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui, orgulhosa sinceridade, porque a verdade é como um diamante muito precioso, mas às vezes pesada, dura, ela se jogada assim na cara de alguém sem nenhuma proteção, ela pode machucar muito. Isso não quer dizer absolutamente que a gente deve trocar a verdade pela mentira, não é isso, mas é diferente de orgulhosa sinceridade, aquela coisa de eu falo mesmo, se é verdade eu falo mesmo. Túlia Sevina e Máximo Cuntato lá se encontravam também, ansiosos pelo amplexo fraternal dos amigos que por largos anos se haviam ausentado. Numerosos parentes e afeiçoados disputavam entre si um instante de estreitar nos braços amigos os queridos recém-chegados. Mas dentre toda a multidão destacava-se o vulto venerando de Cinéio Lúcius, aureolado pelos cabelos brancos que as penosas experiências da vida haviam santificado. Cinéio Lúcius, o pai do Elvídio Lúcius. E já ali anteriormente nós víamos, citado pelo Caio, que ele tentou então, na época da juventude do Elvídio, quando a Cláudia Sabina engravidou, ele quis estar assumindo, até adotando o neto, porém o Elvídio disse que não era dele, né? Então ele não assumiu, o pai dele não adotou, depois ele quis trazer para o lado dele, a mulher dele não aceitou, então o filho dele agora é um bastardo e a ex dele busca vingança. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno da personalidade vibrante de cultura e generosidade dele, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar. A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos, conhecendo de longe suas tradições de nobreza e lealdade e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia de beleza de Roma, em seus princípios mais austeros e mais simples. Cinéio Lúcius soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social, a prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. O nome dele era respeitado não somente nos círculos aristocráticos do Palatino,
mas também na Suburra, onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas, ali no subúrbio, então. Então ele mostrando aqui quem é o Sinésio Lúcio, essa pessoa então que a vida ensinou a ter essa, como ele disse aqui, transformou os cabelos dele, os cabelos brancos por causa das penosas experiências da vida, porém ele mostrando que ele era uma alma iluminada também, porque ele fez muito aqui pelos que não tinham a sorte, os mais humildes, os mais pobres, mais humildes a quem a sorte não favorecera. Ou seja, seguindo os passos sem nem entender, talvez, ele que é politeísta, seguindo os passos de Jesus Cristo no que tange à fraternidade. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever o júbilo sereno que lhe palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los. Osculou as netas com paternal contentamento, mas enquanto as mais festivas saudações eram trocadas entre todos no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho, Sinéio Lúcio notou que Lólio Úrbico contemplava com insistência o perfil da nora dele. Quem é a nora dele? Alba Lucínia. Por quê? Porque é a mulher do filho dele, o Elvídio Lúcio. Cláudia Sabina, enquanto Cláudia Sabina, fingindo absoluto ouvido do passado, concentrava a atenção em Elvídio, em furtivos olhares que lhe diziam tudo à experiência do coração, cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Então o Sinésio Lúcio não podia ser enganado por esses dois aqui, o casal aí 20 da história, que é como aquela coisa, Deus fez e o diabo juntou. Então eles, o Emmanuel já deixou claro, foi um casamento arranjado e nenhum dos dois tem nenhum respeito pelo casamento, pelo próprio casamento, pelo parceiro. Então foi arranjado e continua sendo arranjado para os dois. Foi o imperador que pediu que ele casasse com a Cláudia Sabina, o Emmanuel não deixa claro por quê. Ele fez o gosto do imperador, que era quem banca ele em tudo, e para ela, excelente. Ela foi rejeitada no passado por ser uma plebeia pobre, casando-se com o homem principal da corte do imperador, o braço direito do imperador, pelo que o Emmanuel explicou. Ela se tornou a pessoa mais... a pessoa de maior vulto, a pessoa de mais destaque ali na corte. E aí então o Sinésio Lúcio, ele não se deixou enganar pelos dois, olhando então com insistência a nora dele, o marido ele olhando a nora, e a Cláudia Sabina fingindo absoluto esquecimento do passado. Ela finge que ela esqueceu completamente, porém ela já deixou claro ali nas páginas anteriores que ela vive apenas para se vingar dele. Nestório, por sua vez, desembarcado em Óstia por satisfazer velho sonho, qual o de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções ali vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Guardava a convicção de que o panorama agora desdobrado aos seus olhos ansiosos lhe era familiar dos mais remotos tempos. Então aqui a gente vendo que aquela coisa, nós estamos sob um véu do esquecimento, sob o efeito do chazinho do esquecimento, porém nada é apagado. A gente pode não lembrar os fatos exatamente como é, mas o sentimento, a emoção, aquilo fica, o cheiro, aquilo fica. É como o famoso déjà vu, não é? Quando a gente vê, acontece uma coisa, meu Deus, mas isso já aconteceu. E também eles sentiram ali o Elvídio quando foi apresentado ao Nestório, eles que eram amigos ali há 2000 anos nós vimos, eles sentiram essa afinidade entre eles. E a mesma coisa quando a gente é apresentado uma pessoa, é aquela coisa, nossa, meu santo não bateu. Então a gente não sabe nem por que a gente está vendo a pessoa pela primeira vez, mas é por causa dessa lembrança, então, que ficou ali guardada no nosso subconsciente, na nossa alma.
Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiravam para a cidade ao lado de Fábio Cornélio e da mulher dele, Elvídio Lúcio tomava lugar ao lado do velho genitor, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam em suas confidências mais íntimas. Aqui, então, um laço bem profundo mesmo entre pai e filho, porque Emmanuel nem cita qual foi a reação do Elvídio, então está revendo a Cláudia, que ficou ali olhando para ele disfarçadamente, mas não se disse se ele correspondeu, se ele também a olhou. Elvídio confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor, rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças, salientando, porém, suas intensas preocupações morais a respeito da filha, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam, desde que, acidentalmente, se dera o prazer de ouvir os escravos da casa sobre perigosas superstições da crença nova que invadia os setores do império em todas as direções. Sabe a imagem que eu tenho é de uma planta, sabe aquelas plantas trepadeiras assim que vão trepando e invadindo, entrando assim por todas as janelas, os orifícios dentro de uma casa? E o que eram essas perigosas superstições? O cristianismo. A gente está ali no ano de 132, né? E o cristianismo então chegando ali, a forma como ele foi se pegando, como ele foi nascendo, então através dos escravos ali, através dos mais humildes, porque os outros, aqueles ali, os mais nobres, eles acreditavam naqueles vários deuses, eles eram politeístas e sem nenhuma fraternidade, com algumas exceções, como Sinésio Lúcio aqui. Esclareceu assim, ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, toda a situação familiar, apresentando-lhe os pormenores e circunstâncias em torno do assunto. Aqui então o Emmanuel confirmando aquilo que eu disse, aquele laço deles muito fortíssimo, mais até do que pai e filho, olha como ele classifica. Que ele esclarece então ante o delicado e generoso mentor espiritual da existência dele. Como a gente vê que não é porque é pai e filho que há uma afinidade, mas eles realmente eram afins porque ele era um mentor espiritual dele também, além de seu pai nessa vida. O velho Sinésio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral no que se referia à questão, a cuja solução o experimentado tirocínio educativo dele prestaria o mais proveitoso concurso. Aqui então, o velho Sinésio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente, ou seja, aquele que dá atenção, aquele que a pessoa está falando e ele está ouvindo. Ele não está logo procurando alguma coisa da própria vida dele para dizer, comigo também é assim. Então, os ensinamentos de Emmanuel, ele abrange tudo, o livro traz tudo. Se a gente prestar atenção, como ele disse, ler e meditar. É como a minha querida Chantal, que eu sei que está acompanhando aqui, obrigada, disse, é realmente masterclass aqui para quem está pronto, está aberto para entender, como o Emmanuel disse, ler e meditar. Depois disso não dá para dizer, não sei como fazer minha reforma íntima, não sei para onde ir, não dá. Então tem que ler quando estiver pronto. Em poucos dias, instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino, iniciando um novo ciclo de vida citadina. Elvídio Lúcio estava satisfeito com a nova posição dele, salientando-se que, como substituto imediato do sogro nas funções de censor, estava lhe reservado um papel relevante na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador.
Quanto a Alba Lucínia, graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas da velha propriedade, imprimindo-lhes o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar nas largas inquietações da vida. Então, eles estavam ali super bem, porque o Elvídio ele ia trabalhar ali, ele ia ter um papel relevante na vida da cidade, trabalhando ali como substituto imediato do sogro dele, nas funções de censor, que era um oficial da Roma Antiga, um oficial romano, então responsável por realizar e manter os censos, que é o que faz aqui ali a contagem, então. E aí a Alba Lucínia, pelo lado dela, como a matrona ali da casa, a mãe de família, a mulher dele, ela então colocando ali a beleza e embelezando, trazendo assim o conforto ali, edificando em cada recanto um fragmento da harmonia do lar, para o marido e as filhas poderem se repousar das largas inquietações da vida. Desnecessário dizer que, abonada por Túlia, a Téria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos amos confiança plena em poucos dias. A nossa Téria, então, que está ali ali em confabulação com a Cláudia Sabina, que busca a vingança dela. Então ela conseguiu ludibriar a Túlia, que é quem estava fazendo o recrutamento das servas ali para Alba Lucínia, e agora ela está conquistando os dois, o casal, a confiança plena deles em poucos dias. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, nas faldas do Aventino. Cneo Lúcio habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto a estrejada noite da velhice. Então, o Elvídio Lúcio tem duas irmãs que moram ainda com o pai dele, o Cneo Lúcio. Recebeu a neta carinhosa com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã, mandou preparar a liteira particular para, em companhia dela, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Então Júpiter, a gente sabe, era mais um dos deuses, um deus ali dos muitos deuses que os romanos então adoravam. Ele era o rei dos deuses e grande protetor de Roma, e é ainda considerado deus do céu, deus da chuva, da luz e do raio. Então o avô ali da Célia leva ela, depois que o pai dela, o Elvídio, disse que ela, porque ouviu acidentalmente aquelas que eles chamam até de devaneios ali dos escravos sobre o cristianismo. Então ele mandou ele sabia que o Cneo, o avô dela, poderia então estar trazendo ela de volta à razão, como eles acreditam. E aí então o avô dela, muito capcioso também, ao invés de sentar lá ali, chegar, mas o que você está fazendo, menina? Que é isso? Como é que você pode tá saindo fora assim das nossas tradições, tá saindo da caixinha que a gente colocou, que a gente mostrou? Aí, não, ele vai então levá-la para oferecer um sacrifício no templo de Júpiter, que faz parte das tradições deles. Os deuses gostavam de sacrifício. E aí, então, para ver qual seria a reação dela. Célia acompanhou calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava, ansioso talvez por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. E aqui Célia mostrando a nobreza dela, como o Emmanuel já disse desde o início. Porque se fosse uma adolescente normal, não é? Ela iria, talvez fosse, mas ela iria emburrada, mas antes ela ia tentar impor a vontade dela, mas isso que vocês me ensinaram não tem nada a ver. E aí ela foi calma e prazerosa para fazer o sacrifício, apesar dela ter certeza que não era ali o caminho.
Cnéio Lúcio não estacionou tão somente no santuário de Júpiter, dirigindo-se igualmente ao templo de Serapis, um outro deus, onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos templos, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. Quem foram os padres flamínios? Eu peguei aqui para a gente ver. Os padres flamínios, então, eles eram, na religião romana, sacerdotes a quem era designado um dos deuses ou deusas patrocinados pelo Estado. Havia 15 flâmines na República Romana, dos quais os mais importantes eram os flâmines maiores, que serviam os 3 principais deuses romanos da chamada Tríade Arcaica. Os 12 restantes, 2 dos quais são desconhecidos hoje em dia, eram os flâmines menores. Então a gente já entendeu aqui quem são os padres flamínios. E aí a gente entendeu também aqui a grandeza da alma da Célia, que ela não interrompeu a carinhosa preleção do avô dela. Ela se submeteu obedientemente, mesmo sabendo que não era o que ela ia seguir, de jeito nenhum, não era o que ela acreditava que era o certo. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas Cnéio Lúcio desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a para esse fim ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Então aqui, depois de fazer todo aquele tour ali pelos templos, ele vai então ali para o altar doméstico, onde eles têm ali as estátuas dos deuses. Célia, minha querida, disse ele por fim, descansando num largo divã à frente dos ídolos. Levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mas que a nossa aventura, porém, cara filha, eu desejo, mais que a nossa aventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. E como é que pode, né? Sacrifício significa sacrificar alguém, alguma coisa, nesse caso um animal. Como é que a gente pode acreditar que que Deus possa querer então que a gente sacrifique alguém ou alguma coisa para a gente ser feliz, não é? Notei que acompanhavas os meus gestos e todavia não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Então aqui o Sinésio, o avô, então joga essa pergunta direta, depois que ele levou ali para fazer os rituais no templo e agora diante ali do altar dos deuses deles, ele que viu que ela fez tudo ali com respeitoso, de forma respeitosa, porém ele notou que ela não estava entregue àquele sentimento, àquilo que ele estava fazendo. Então aí ele traz a pergunta direta: acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Vamos ver então o que foi que a Célia respondeu no próximo vídeo, para que cada vídeo não fique muito extenso e a gente possa degustando esse livro, essas informações magníficas, preciosas que Emmanuel traz para a gente, para nos servir de roteiro. E ele bem disse ali no início que a gente possa ler e meditar, e que esse livro possa fazer diferença na nossa vida, que no final dele a gente tenha entendido que é um manual de instrução para nos mostrar o caminho nessa nossa travessia entre luz e sombras. Eu fico super feliz com você que esteja me acompanhando. Agradeço muito. Se você quiser deixar o seu like, ajuda. Se você quiser entrar lá no canal também e ver os outros livros do Chico, não sei se eu já citei, Há 2000 anos sim, tem o Boa Nova também, e Paulo Estevão, são histórias incríveis.
eu deixo aqui em destaque para você ao longo do vídeo. Se você quiser também tá se inscrevendo ou está compartilhando, se você acreditar que vai ser contribuição para alguém esse ensinamento que está sendo passado nesse livro, também vai ser super bom. Obrigada, e eu espero você para dar continuidade então na que vai ser a terceira parte desse segundo capítulo. Obrigada, até lá, tchau.